Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao vídeo, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é o Edson Mello. Nós vamos estar dando início à videoaula ADEMAV, a Escola Bíblica Dominical, está bom? Vamos estar começando com um tema sobre personagem bíblico, e o primeiro personagem que nós vamos estar falando é Jacó. Então seja muito bem-vindo a esse vídeo. Então, meus irmãos, vamos estar abrindo em Gênesis, capítulo 25, versículo 29 ao 34. Gênesis 25, do 29 ao 34. Vamos lá. Gênesis 25, do 29 ao 34. Está escrito assim: Tinha Jacó feito um cozinhado quando estamorecido veio do campo Esaú. Ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado ou cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantando-se, saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Então, quem foi Jacó? Jacó, ele foi um dos 3 patriarcas da Bíblia Sagrada. O primeiro nós sabemos que foi Abraão, o segundo Isaac e o terceiro Jacó. São esses 3 personagens. Jacó, a sua mãe lhe deu esse nome dizendo aquele que agarra, ou seja, ele agarra no calcanhar. Então o significado do nome Jacó significa ele agarra no calcanhar. Gênesis 25, versículo 26. Está escrito assim: Nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 70 anos quando Rebeca lhes deu a luz. O nome Jacó significa aquele que agarra no calcanhar ou suplantador, como a diaconisa Laide diz. Só que nós ouvimos dizer muitas vezes que Jacó significa o enganador, o trapaceiro. E qual é a mãe que daria o nome do seu filho de enganador? Qual é a mãe que teria esse desejo de dar à luz a um filho e dizer: não, esse daqui nasceu para ser enganador? Não, porque os judeus, quando ele dava um nome a uma pessoa, aquele nome, a pessoa carregava a sua identidade, a sua honra, e era um dos fatos que estava acontecendo antes da sua gravidez, durante a sua gravidez ou depois da sua gravidez, assim quando ela dá a luz ao seu filho, como nós vemos lá, como aconteceu a mulher de Ofni e de Finés, que quando ela soube que os seus maridos morreram, e ela dá a luz a um filho. Então ela coloca o nome do filho de Ecabô, que significa foi-se a glória de Deus. Então Rebeca e Jacó jamais dariam o nome de Rebeca e Isaac
jamais daria o nome do seu filho Jacó como se fosse enganador, não. Na verdade, é suplantador. E a palavra suplantador significa aquele que aproveita a oportunidade. Aquele que está dizendo assim, olha, Jacó era irmão gêmeos de Esaú. E ele estava dizendo assim, olha, Esaú, se você parar, Esaú, eu vou passar à sua frente. Se você parar, eu vou te ultrapassar. Então não pare. Então ele agarrou no calcanhar de Esaú. Então Jacó era irmão gêmeos de Esaú. Então aqui é aquele que aproveita essa oportunidade. É lógico que ele tirou algumas vantagens da oportunidade que ele teve. Ele não teve uma confiança em Deus. E nós vamos estar falando em alguns pontos fortes de Jacó e algumas fraquezas de Jacó. Ponto forte de Jacó. Jacó ele foi pai das 12 tribos de Israel. Jacó ele foi o terceiro da linhagem abraâmica. Então, ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jacó ele foi um homem determinado e disposto a trabalhar pelo aquilo que ele desejava. Porque tem pessoas que desistem muito fácil dos seus projetos, dos seus sonhos. Tem pessoas que perdem o foco e Jacó não. A Bíblia diz que quando ele se apaixona por uma mulher, filha de Labão, Rebeca, uma das suas primas, Labão o que faz? Labão ele dá o próprio veneno para Jacó, porque assim como ele enganou seu pai, assim como ele enganou o seu irmão, agora o seu tio vai o enganar. Então, em vez de dar Rebeca para ele poder casar, dá Leia. Então, Jacó ele teve que trabalhar mais 7 anos, ou seja, 14 anos, para poder casar com Rebeca. Então, ele estava determinado, ele estava disposto a trabalhar pelo que ele desejava. Então, esses foram os pontos fortes que Jacó teve. Jacó ele foi pai das 12 tribos de Israel. Jacó ele foi o terceiro na linhagem abraâmica e ele estava determinado e disposto para alcançar aquilo que tinha no seu coração. Teve fraquezas, sim, você conhece. Jacó teve algumas fraquezas. Agora qual? Correu dos conflitos e ficou na solidão. Correu do seu conflito, porque ele enganou o seu pai e o seu irmão e tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, ele enganou seu pai, enganou seu irmão, agora o seu irmão estava disposto a matar. O que ele faz? Correu. Nós vamos ler isso aonde? Gênesis capítulo 27, versículo 41 ao 45. Gênesis 27, do 41 ao 45. Está escrito assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras. E Esaú, seu filho mais velho, ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve que te digo: retira-te, foge para a casa de Labão, teu irmão, em Harã. Meu irmão em Harã, fica com ele alguns dias, até que passa o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Então, essa agora é um dos conflitos que Jacó teve com seu irmão e fugiu. E problemas, eles são feitos para ser resolvidos.
Não adianta você querer fugir dos seus problemas, porque aonde você estiver geograficamente, a sua mente o seu campo de batalha, os seus problemas, eles vão te alcançar. Então, resolva aquilo que você tem que resolver. Não fuja dos seus conflitos. Então, essa aqui é uma das fraquezas que Jacó teve. Ele fugiu, ele correu dos seus conflitos e ficou na solidão. E quando falamos de solidão, não falamos só solidão com pessoas, porque às vezes você pode estar acompanhada, mas mesmo assim se sente só. Eu estou falando uma solidão interna, dentro do coração. Ele sentia saudade do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Então ele se sentiu só nesse sentido de ter pessoas ao seu lado, mas dentro do seu coração, aquele que ele realmente amava. E não só de estar na casa do seu tio, porque estava longe ali da sua família, da sua mãe, no colo do seu pai, e brigado com seu irmão. Então essa foi uma das fraquezas de Jacó. Segundo, ele enganou o seu pai e enganou o seu irmão. Então essa é uma das fraquezas. Nós vimos lá que Isaac, ele teve um desejo de comer um guisado e falou, olha, vou abençoar com a primogenitura, aquele que tem o direito de dar descendência, aquele que vai receber a bênção, porque primogenitura seria o direito de ser primeiro. Eram irmãos gêmeos, só que Esaú saiu primeiro e depois veio Jacó e agarrou no calcanhar. Então, primogênito ou primogenitura é aquele que dá o direito de ser primeiro. Como Jesus. Jesus, ele é o primogênito de Maria. De Maria, ele é o primogênito, ele é o primeiro. Ou quer dizer que, se ele é o primeiro, teve o segundo, terceiro, quarto, então Maria não morreu virgem. Jesus teve irmãos e irmã. Ele é unigênito. Unigênito do Pai, de Deus. Ele é o único, significa unigênito. Agora, de Maria, ele é o primeiro, primogênito. Então, Jacó e Jesus, ele tem essa mesma... Jacó, ele é uma prefiguração, ele parece com nosso Senhor Jesus. Ele simboliza ali o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque Esaú era o primeiro, mas perdeu a bênção, ou seja, vendeu a bênção. Então, foi barato? Foi barato, mas vendeu. Mas foi comprado por Jacó. Então, esse é um dos pontos fracos de Jacó. Ele enganou seu pai, enganou seu irmão. E terceiro, ele tirou a vantagem da situação. O seu irmão estava com fome, o texto que nós lemos em Gênesis 25, seu irmão estava com fome, ele agora dá um prato de lentilha para o seu irmão, ele aproveita a situação e engana o seu irmão, toma o direito que não era dele, do seu irmão. Então por isso que muitas pessoas dizem que Jacó, ele é o enganador, porque as pessoas, os pregadores, alguns professores, eles tiram essa palavra que Esaú fala em Gênesis 25, do 31 ao 33, dizendo que por isso que o nome dele é Jacó, porque ele engana ali, aproveitando-se daquela situação. Gênesis 25, do 31 ao 33, diz assim, ó. 25, do 31 ao 33. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu, estou a ponto de morrer e de que me aproveitará o direito de primogenitura. Então disse Jacó, jura-me primeiro, e ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Então ele ali se aproveitou, tirou vantagem da situação. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilha, e comeu e bebeu, levantou-se e saiu, assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. Então Jacó significa suplantador, aquele que aproveita as oportunidades. Ou seja, ele não confiou em Deus, deixando Deus ser ele o sucessor, porque Deus, quando ele promete, ele vai realizar milagres
para poder cumprir aquilo que ele prometeu. Então não adianta você querer arrumar um jeito para querer alcançar a promessa. Isso foi o que Jacó fez. Ele tomou a frente de Deus e por isso ele teve que pagar um preço. Mas, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura e não temos que fazer como Esaú. Se agarre na promessa, fique na dispensação que Deus lhe deu, que Deus ele prometeu que vai acontecer. Então, não venda o seu direito de primogenitura querendo antecipar as coisas. Pare no sinal, respire, pense antes de tomar decisões precipitadas. Tá bom? Segura na bênção de Deus.